8 horas e 7 minutos, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade e dessa vez para entrevistar o William Molina, secretário de Governo e Gestão, sobre a estratégia, sobre o que temos de orçamento para 2021, para a próxima administração. Muito foi dito que, inclusive o próprio Arivec, na entrevista que nós fizemos com ele, quando candidato a prefeito, Valdomiro da Mota. Sim. Você levantou isso, né? Você fez essa pergunta para todos os candidatos. Orçamento da próxima administração, independente de quem assumisse, já foi dito, já foi mencionado que a arrecadação caiu com a situação da pandemia. Não é só Brusque, isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Os orçamentos, as receitas caíram. Como ficará a situação de Brusque em relação a essas receitas para os investimentos em 2021? Por isso que nós estamos aqui com o William Molina, que tem tratado disso junto à administração atual de Brusque. Claro, ele não é o secretário da Fazenda, mas ele trabalha diretamente com essa secretaria também, né? É a atribuição dele, junto com a Fazenda, junto com os demais secretários e prefeito e vice-prefeito, já preparar o orçamento como foi para 2021. William, é um prazer tê-lo aqui. A última vez que nós nos falamos foi via telefone, né? Agora nós já podemos face a face. Você protegido, obviamente. Falando nisso, não tiveste contato com esse Covid ainda? Não, graças a Deus ainda estou protegido pela bênção divina aí, mas com muita cautela, uso de máscara, né? Sempre com a higienização dos protocolos, né? E você está muito bem. Já consigo ver aqui que você está corado, foi pra praia, obviamente. Tá viçoso, né? Fazendo algumas atividades físicas, recuperando a saúde, com a graça de Deus e a bênção aí dos remédios, a gente conseguiu se recuperar bem. Estamos bem, graças a Deus. William, e a situação do orçamento para 2021 e para os próximos 4 anos, qual é a notícia que você tem para nos trazer a respeito disso? Bom dia, então, meu grande amigo Dilei, assim o considero, aos amigos aqui da Rádio Cidade, o Clodoaldo, o Valdomiro, o Delamar e todas as pessoas que aqui trabalham, sempre nos recebem muito bem. O Gustavinho, o Gustavo, que é novo, eu não conhecia, um prazer então conhecê-lo, mas sempre fui muito bem recebido e estamos aqui para comunicar à população brusquense, né, a situação financeira do município e nosso planejamento, nosso orçamento, né, para 2021. Inicialmente, Dilei, nós gostaríamos de destacar a importância que é fazer, né, o orçamento do município. O orçamento, em linhas muito simples, né? São as diretrizes orçamentárias que o município vai seguir, né, no próximo ano. É tão importante quanto organizar, né, a tua própria casa. Nós temos um lema principal desde o início do governo, em 2017. É básico, é simples. Eu costumo dizer que isso é uma lição que todos nós já conhecemos, né, e devemos aplicar. Na tua casa, na tua empresa, jamais gastar mais do que você arrecada, né? Isso é tão simples e tão antigo, mas tem que ser cumprido à risca. E nós temos feito isso, Dilei. Desde 2017, nós temos cumprido com o nosso orçamento. Obviamente, quando a gente vê uma queda de receita que houve em alguns momentos, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás. Então isso tudo impacta na arrecadação do município. E nós temos que ter uma flexibilidade na questão das despesas que possibilita você criar um equilíbrio rapidamente, porque senão vira uma bola de neve, né? Tua despesa continua na mesma proporção que ela foi orçada e a tua receita diminui. Então isso obviamente gera um descompasso. Nós temos feito isso
conseguido fazer isso, né, na prefeitura com muita cautela. Muita gente diz, quando analisa, alguns economistas, alguns, né, contadores, pessoas da área que analisam o nosso orçamento, sempre dizem, vocês são muito conservadores, né? Mas dessa forma nós temos conseguido então fazer esse equilíbrio. O que é ser conservador na gestão da Receita? Quando a gente faz uma perspectiva de arrecadação para o próximo ano, normalmente se analisa toda a questão do crescimento do mercado, a arrecadação pública, os tributos que são pagos dentro do município, ITBI, o IPTU, o ISS, que são tributos que ficam direto no município, e também o maior volume da arrecadação, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que o dinheiro de impostos que vai para o governo federal ou estadual e depois retorna ao município. O próprio ICMS, a nossa cota do IPVA, ou seja, são tributos que eles vão primeiro para o grau maior de estado para depois retornar ao município. São tão importantes quanto e até fazem com que o município tenha a condição de se manter, né? Mas é importante, Dilei, analisar todos esses aspectos para a gente determinar qual o percentual que nós vamos projetar para a receita do próximo ano. Sempre se projeta um percentual, digamos assim, você faz uma visão, se olha de maneira pessimista? Não. Sempre olhando um quadro que pode ser pior ou não? Não, é matemática pura. É matemática pura. Por exemplo, nós tivemos a informação diante dos quadros que se apresentam, apesar de que eu digo que esse dado é um dado fictício, né? Que nós estamos com uma inflação em torno de 3,6%. Isso, para mim, se vocês vão ao supermercado, acredito que nossos ouvintes aí vão achar isso até uma piada, né? Até projetando mais do que 3,5%. Mas hoje o governo federal projeta uma inflação de 3,6%. Esse foi o último dado que nós recebemos, né? Mas se nós vamos ao mercado, se nós vamos nas compras, a gente sabe que esse dado, hoje o quilo da carne, ontem eu me assustei dele, se posso fazer uma parte, né? Ontem eu... Falando de economia? Ontem eu fui ao mercado, né, comprar algumas coisas que a minha esposa tinha pedido, o litro do óleo que custava R$4, R$4,30, está R$7,95. É absurdo. É um absurdo quase mesmo. O dobro do preço, né? A carne, por exemplo, assim, para nosso espanto, as carnes mais nobres, não é o meu caso, mas eu cheguei a ver o quilo de carne da picanha R$114 no supermercado aqui em Brusque. Eu achei maluquice. Mas voltando aqui então ao nosso tema, nós, baseado nesse índice de lei, nós projetamos, por isso que eu digo conservador, um aumento de 1,58% na arrecadação. Ou seja, nós estamos falando de quase a metade do que está projetado a inflação oficial. Aí as pessoas dizem, mas não é muito conservador? Não, Delei. Esse índice nos permite fazer uma projeção realista do que está realmente acontecendo e também uma flexibilidade nesse orçamento muito maior com os adventos que possam vir a acontecer. Então, se nós tivermos um aumento na questão da arrecadação, nós temos uma possibilidade maior de fazer os investimentos no município. Se nós tivermos essa arrecadação, nós temos certeza que nós vamos pagar todas as nossas dívidas. Então, nós temos feito isso desde o início, tem dado certo, tanto é que nós fechamos os anos de 2017, 2018 e ontem recebi mais uma boa notícia, que foi a aprovação das contas também do prefeito Dr. Jonas, né? Do ano de 2019. Então só falta 2020 para a gente encerrar os 4 anos com chave de ouro, né? Mas... E ainda digo para ti, nós vamos encerrar 2020 com um superávit na nossa conta, que nós vamos entregar a chave ao novo prefeito. Isso nós já dizíamos antes do pleito eleitoral, antes do Ari ter sido eleito, que o próximo prefeito de Brusque iria receber as chaves do governo com dinheiro em caixa. Aproximadamente em torno de 20 milhões de reais vão ficar de superávit para o próximo ano, onde o prefeito já tem a primeira
válvula de escape em razão da arrecadação. Falando em pagamento de dívida também? Tudo pago dele. Nós temos todos nossos servidores públicos, né? Inclusive 13º, as férias que vão ser pagas agora dia 20, a folha de pagamento, todos os fornecedores pagos em dia, não existe um fornecedor em atraso, né? Muitas vezes quando a gente diz isso, às vezes as pessoas, mas fulano ainda não recebeu, às vezes porque a nota não chegou o empenho ainda não está na nossa tesouraria. Você está falando, Damota, eu falo isso desse jeito para deixar claro, porque não é fantasia. Sim. Que geralmente quando faz essa mudança, essa transição de um governo que está terminando para entrar num governo novo, né? Vem esse discurso aqui que você já está acostumado a ouvir também, né, Molina, no poder público. Então o governo terá um superávit de 20 milhões, mas é o que vai arrecadar em janeiro mais os 20 milhões, é isso? Exatamente. Exatamente. É o saldo que sobra de todas as contas pagas no nosso município, de todas as dívidas que nós teríamos que cumprir em 2020 e que vão, então, como se fosse a sobra desse dinheiro para 2021. Então, isso é um grande ganho, é uma das prefeituras mais enxutas, digamos, da nossa região, que tem um valor tão alto, né, para que o próximo prefeito possa assumir com tranquilidade, colocar o seu plano de trabalho em prática, plano de governo que foi aprovado pela população através do voto e tem a condição de começar um governo, né, com essas condições financeiras favoráveis, né? Molina, como é que se chegou a essa conta, já que tivemos aí um ano difícil, inclusive de queda de arrecadação? O que foi feito aí para que haja essa sobra de caixa de 20 milhões, que é um valor significativo, né? Bom, quando a gente fala da diminuição da arrecadação, eu até trouxe alguns dados importantes, até foi feito um resumo hoje no Jornal da Cidade, eu tenho outros resumos que a gente trabalha no dia a dia lá, Valdomiro, e que a gente pode observar alguns detalhes. Por exemplo, nós tivemos sim algumas áreas que foram muito afetadas pela pandemia e obviamente, né, a arrecadação nessas áreas, elas tiveram uma queda muito significativa, muito grande, né? Uma das mais significativas aqui é a queda, por exemplo, da arrecadação que houve em relação às salas de cinema, né? Nós sabemos o enfrentamento da crise desde o início, essas salas fechadas, é um prejuízo gigante para esse setor, a gente sabe disso, né? Tivemos conversas com as pessoas envolvidas nessa área, mas infelizmente, né, é uma questão de até não podemos, muitas vezes, nós tivemos agora reuniões essa semana com o pessoal de eventos também, extremamente prejudicados, né? Os artistas, os cantores, as pessoas que trabalham nesse meio artístico, a gente realmente se solidariza com essa questão e sabe do prejuízo que eles estão tendo durante essa pandemia. Mas também nós temos um decreto estadual que, se nós não cumprirmos, nós incorremos inclusive num processo de improbidade administrativa do próprio prefeito, né? É bom salientar, Lei, só para dar uma pincelada, que a prefeitura de Brusque, no seu decreto, ela não pode sobrepor ao decreto estadual, ela pode restringir mais. Se o decreto estadual restringe, por exemplo, a 30% o uso de uma determinada sala ou de um determinado lugar, nós podemos botar a 10%, ou seja, uma restrição maior, mas nós não podemos fazer o inverso. Então, muitas vezes o pessoal do eventos, mas por que em Brusque não? É que Brusque não pode, o prefeito de Brusque não pode, em hipótese alguma, fazer um decreto que atinja o decreto estadual. Então, isso é deixar muito claro essa situação. Voltando aqui na questão da arrecadação, nós tivemos, por exemplo, a questão do transporte coletivo bastante prejudicada, a questão dos hotéis, hospedagem também foi muito prejudicada nessa pandemia. Mas em contrapartida, Lei, que faz o equilíbrio dessas contas, né? Nós temos a construção civil, que deu um grande salto na nossa cidade nesse período mesmo de pandemia, e nós tivemos aí uma arrecadação bem superior à que nós tivemos em 2019. Nós tivemos também em outra área, por exemplo, agenciamento, a questão da publicidade, propaganda, até porque as pessoas acabam ficando mais em casa, a questão dessas empresas conseguirem chegar nessas pessoas, né? Então houve também um aumento significativo na arrecadação
nessa área. A questão de agenciamento, corretagem e câmbio, também houve um acréscimo significativo. Ou seja, por que eu quero dizer com essa matéria? É que nós conseguimos um equilíbrio entre perdas e ganhos, onde nós estamos próximo do nosso objetivo de arrecadação. Se vocês perceberem, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina aponta que o município de Brusque, ele chegou a 97% do total previsto para arrecadação no ano de 2020. Ou seja, nós tivemos bastante perdas em algumas áreas, mas outras áreas tiveram uma recuperação que conseguiram suprir as percas que tivemos nessas áreas. Ou seja, nós conseguimos manter o equilíbrio, né? Além disso, Dilei, também é bom salientar, como a gente sempre fala, esse equilíbrio entre a receita e a despesa. Quando a gente percebeu que realmente haveria uma queda de arrecadação, a pandemia iria se estender por um período maior do que o previsto inicialmente, nós também começamos um trabalho da redução de custo. Então, o que era possível na questão de investimentos, obviamente sem deixar as prioridades de serem executadas, né? Mas isso foi sendo feito gradativamente até que nós conseguimos manter esse equilíbrio entre o que nós estávamos prevendo arrecadar e as nossas despesas, que são as despesas do município. 8h22, vamos fazer um intervalo comercial e depois a gente volta. Já deixo aqui uma colocação sobre o dinheiro, as receitas que vieram do governo federal para o combate à pandemia. Se isso inclui ali, qual foi a contrapartida do município, se houve, se isso acabou afetando o cofre do município também em relação ao orçamento da Secretaria de Saúde, né? E se o que veio do governo federal e do governo do estado foi o suficiente para o combate ou para o trabalho de prevenção. Depois do intervalo a gente volta.
Revista Cidade, na Rádio da Informação. 8h31, 8h31, estamos conversando aqui com o William Molina, que é o secretário de Governo e Gestão. Eu fiz a colocação ali a respeito dessa receita que chegou do governo federal e do governo do estado em relação ao combate da pandemia e que a gente sabe tem uma contrapartida do governo. Obviamente que não se sabe exatamente qual vai ser o comportamento da pandemia agora para janeiro, Molina. O que se pode incluir nesse orçamento aí, ou o que está comprometido desse orçamento dentro da Secretaria de Saúde para essa situação? Bom, se nós observarmos, Dilei, o nosso orçamento para 2021, até por questões do plano de governo do próprio Ari, né, que vai ser o nosso futuro prefeito, nós vamos ver que a saúde é a secretaria que recebeu o maior índice de aumento na totalização dos seus valores. Nós estamos falando aí em torno de 122 milhões de reais que serão investidos na saúde em 2021. Esse dinheiro se trata do dinheiro que já está dentro do orçamento, dentro da nossa previsão, e fora isso, como tu salientasse bem anteriormente, existe a participação do governo federal e do governo estadual na questão do combate à pandemia. Nós esperamos, obviamente, por uma questão de saúde pública e até para nossa própria segurança, né, Dilei, que essa pandemia ela comece a partir agora de janeiro a ceder com a chegada da vacina e todo o cumprimento dos protocolos, essa questão que não é muito da minha área, mas a gente acaba se inteirando, né, dessa imunidade de rebanho que eles falam, que quando a grande maioria da população já foi contaminada, vai acabando, obviamente, diminuindo esse processo. Então nós esperamos por isso, né? Rezamos a Deus que também nos abençoe aí com essa forma de tratamento mais específica, que as pessoas não sofram tanto. E quando a gente faz essa perspectiva de aumento na saúde, porque realmente nós já tínhamos esse indicador por parte do próximo prefeito de que isso seria prioridade no seu governo, né? Em se tratando de verba federal, nós não podemos antecipar isso. O Bolsonaro anunciou recentemente um novo pacote de combate à pandemia, em torno de 20 bilhões de reais que seriam colocados novamente, né, na questão dos leitos de UTI, nas questões, e a gente tem visto esse processo engatinhar, realmente a gente esperava que esse processo fosse mais ágil. Ontem, essa semana nós tivemos uma conversa com o Hospital Zambuja, até ontem eles estiveram na Câmara de Vereadores também pedindo o recurso da Câmara, né? Porque os 10 leitos que nós tínhamos credenciados aqui do Hospital Zambuja, que foram desativados até em razão da diminuição ali em outubro, novembro da pandemia, eles ainda não foram reativados. Então o governo do estado de Santa Catarina já teve tempo mais do que suficiente para poder reativar. Acho que, se eu não me engano, dia 18 de novembro foi encaminhada pela Prefeitura Municipal de Brusque a solicitação para a reativação dos leitos. Nós já estamos no dia 2 de dezembro e ainda não foram reativados. Ou seja, há uma demora significativa nesse processo. Nós estamos hoje, se eu não me engano, com 18 leitos de UTI ocupado. Nós nos comprometemos, em nome da Prefeitura, no pagamento desses leitos, no caso do governo do estado não credenciar e não fizer esse pagamento, mas é muito complicado a gente... E depois pode ser, se vir o dinheiro federal, pode acontecer de colocar esse dinheiro no caixa da prefeitura por conta que ela antecipou ou não? Pode. Na verdade, nós estamos aguardando, porque esse dinheiro seria um repasse direto para o hospital na razão do seu credenciamento, né? Mas se não houver, a prefeitura já se comprometeu a fazer o pagamento. Mas para o hospital, eu aí me solidarizo também com o Gilberto, que é o atual administrador do hospital, né? Que eles não podem bancar essa conta a mais, porque a contratação de uma equipe não é só o leito de UTI.
ali. Tem um médico, tem um enfermeiro, tem toda a equipe, tem toda a questão da medicação que vai ser usada nesse paciente. Ou seja, é um volume financeiro bastante alto para o hospital assumir esse ônus da forma como está sendo. Mas nós temos que agir conjuntamente, né? A prefeitura nós já garantimos ao Gilberto lá, como o representante do hospital na administração, que a prefeitura não vai deixá-los na mão. Nós estamos sim juntos nesse processo e com certeza nós conseguiremos resolver esse problema, né? Ou com dinheiro federal ou com dinheiro do município de Brusque, mas nós iremos resolver esse problema também, Dirley. Tem alguma pergunta, Clodoaldo Pereira? Está quietinho ali no canto, só acompanhando? Eu só estou me... Se ninguém tem, eu tenho, mas eu deixei para você. Organizando aqui. Está organizando, eu fiz essa pergunta, participei de algumas sabatinas, debate, entrevistas aqui mesmo com os candidatos e procurei fazer sempre uma pergunta nessa linha, porque a grande preocupação evidente que nós estamos falando aqui agora de um período, outro período, mas não tem como a gente não abordar esse assunto que foi muito discutido aí em relação à campanha, que é a saúde financeira do município, para quem vai assumir, no caso, né? E uma pergunta que eu fiz sempre, Molina, foi o seguinte: investimento. A gente sabe que tem todos os repasses, que tem os constitucionais, enfim, o orçamento, seja na esfera municipal, estadual, federal, ele é bastante engessado, né? O que sobra para investimento? Geralmente eu tenho percebido que é na média de 10% a 15%, no melhor das contas 20%. Aí de quem consegue ter uma sobra de 20% do orçamento para investir. Para esse próximo ano, o que dá para se falar nesse aspecto do orçamento de Brusque? Qual seria o percentual que vai estar nas mãos, vamos dizer assim, do prefeito para que ele possa investir de fato? Bom, Valdemir, assim, nós, como eu disse, né, demos a prioridade no orçamento, né, para a saúde. Isso já está bem claro. Qualquer pessoa que veja, né, o orçamento já vai ter notar essa significativa diferença. O pensamento hoje, em razão até do momento que nós vivemos, a pandemia e todo esse processo que a gente tem falado, nos remete que a saúde vai ser a bola da vez agora, e nós temos que nos preocupar com a saúde do nosso munícipe, né, com a nossa sociedade. E também uma situação que ontem nós estivemos conversando com o secretário da Saúde, que muitas vezes nós esquecemos, Valdomiro, que não é só a saúde causada, os males causados pelo vírus, né, que é a questão das doenças respiratórias e todo esse processo. Mas nós estamos criando uma sociedade com um certo problema relacionado à psicologia. Todas essas questões de isolamento, distanciamento, causam e vão causar daqui para frente, Dirley, uma necessidade de investimento nesse lado psicológico, né? Nós temos várias denúncias, várias situações já estão se apresentando, né? Casos de depressão, casos e também uma preocupação muito grande que ontem na nossa conversa entre os secretários na questão das crianças. Essas crianças que estão afastadas do convívio social, que estão afastadas da escola, não é simples essa volta para a escola, não é simples esse convívio social. Isso é uma questão que vai ficar marcado para o resto da vida dessas crianças, né? E como isso vai ser tratado? Então nós já estamos trabalhando, conversando a respeito para ver, né, quais são essas possibilidades para poder que essas pessoas que enfrentaram esse momento tão difícil na sociedade, e principalmente as crianças que, para poder entender esse momento, elas têm que ter esse acompanhamento, né? Voltando à questão da pergunta do Valdomiro, aí o que sobra ou o que ficou reservado para a infraestrutura? É claro que nós não podemos parar. Nossa cidade é uma cidade pujante, uma cidade crescente, uma cidade de gente trabalhadora, e nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar a nossa cidade, né, Valdomiro? Então nós tivemos uma diminuição na questão dos valores que serão aplicados na infraestrutura do município, né? Mas apesar dessa diminuição, que eu considero razoável, ela ainda tem um valor significativo para investimento. Nós temos hoje reservado em torno de 82 milhões para o ano de 2021, 15% a menos do que foi feito em 2020, mas é um valor bastante significativo que a gente pode, né, já dizer que dá para fazer
fazer bastante coisa, as prioridades serão feitas, né? E além desse valor, Valdomiro, existem as possibilidades, obviamente, né, dos convênios, das obras que serão financiadas, né, pelos grandes bancos. Por exemplo, o Ari já determinou que nós iniciamos o processo ali da Avenida Beira-Rio em sentido Dom Joaquim. Eu ia perguntar sobre isso. Como é que isso entra aí na... Essa é uma obra de grande volume financeiro, né, Dirley? E provavelmente não, com certeza ela deve vir através de um financiamento, né? Ou através da própria Caixa Econômica Federal, que tem aportado grandes quantias em dinheiro para esse tipo de investimento. Nós já tivemos aí o BRDE, o BNDES e vários... Segundo o Ari, hoje está difícil arrumar dinheiro a fundo perdido, né? No governo federal. Exatamente, a fundo perdido sim, mas como empréstimo e financiamento, nós temos hoje um município saudável financeiramente, com capacidade de endividamento, e com certeza esses valores estariam disponíveis para o município. É óbvio que... E nesse orçamento a contrapartida, já pensando nisso. Obviamente, a contrapartida do município sempre está... Agora, como é que se faz, como é que se coloca no orçamento, William, para a gente entender essa contrapartida? Isso é colocado num bolo só, numa letra só, que ali nessa letra tá, esse dinheiro poderá ser utilizado para isso. É uma conta só que vai ali. Exatamente. Existem o que a gente, dentro da contabilidade, lá dentro da divisão contábil, né? Existem lá as contas contábeis, né? E dentro dessas contas da Secretaria de Obras existem o custeio, a folha de pagamento, e todas as outras siglas, né? Que fazem parte da Secretaria de Obras, no caso que vai estar gerindo, né, essa questão da contrapartida das grandes obras que são realizadas no município de Brusque. Eu vou fazer o intervalo comercial e depois do intervalo a gente volta para encerrar a entrevista aqui, que são 8h42, com o William Molina.
jornalismo. A informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Acho. 8h48, 8 horas e 48 minutos. Vamos fazer o encerramento aqui da entrevista com o Molina. O tempo é nosso adversário. William. Não, o da Mota pode fazer a pergunta. Você está ansioso. Senão eu deixo você fazer a pergunta. Você fica no governo, William? Essa Bom, Dilei, assim, o nosso prefeito, né, o mandatário eleito, doutor Ari, né, o Arivec, inclusive está de aniversário hoje, né? Olha. Nós podemos já mandar, né, os parabéns aí para o nosso futuro prefeito, muita saúde, muita felicidade, que tenha vários e vários anos aí de vida, né? E um governo aí de, no mínimo, 4 anos, que é o que ele foi eleito, de sucesso. Esse é o nosso desejo, né? E quanto à escolha dos secretários, eu acho que ele ainda tirou uma semana passada para descansar da correria e de todo o processo, está retornando essa semana, ontem já esteve trabalhando, né? E provavelmente essa semana ele começa a definir o secretariado. Até agora não houve nenhum convite formal, né? Nada oficial, mas a gente tem trabalhado, Dilei. Eu tenho, como eu disse, 20 anos de Unifeb, né? Você aceitaria se fosse convidado? Eu acho que ainda tenho um compromisso, né? Para ir, tenho a perspectiva de realizar ainda em Brusque, né, através do serviço que tenho prestado, tem essa perspectiva, mas, como diz, depende da vontade do prefeito, né, dos seus objetivos também, e de coincidir, né, essas ideias, esse trabalho que a gente vem realizando até agora. Eu penso que deve ficar. Molina acaba ficando porque foi uma peça como diz a própria secretaria dele, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica. A tua presença no governo foi estratégico aí para o desenvolvimento das ações do governo, porque há muito que se fazer ainda, né? Eu sempre digo, acho que 4 anos, apesar do Dr. Jonas ter optado por não ir à reeleição, mas 4 anos para um mandatário é pouco. Tem gente que fala a respeito da reeleição, né, da Mota? Sim. Mas você não consegue, é muita demanda. Ainda quando você vive um problema como nós estamos vivendo agora de saúde, essa demanda aumenta mais ainda, né? Eu imagino que vocês ali dentro da prefeitura tiveram que trabalhar muito isso. Mas uma coisa que ficou aí para o próximo ano, William, para ser definido em relação a contenção de despesas e tal, é sobre essa relação com a nossa folha, com o que hoje a prefeitura investe no funcionário, né? Eu sei que, eu lembro que eu trouxe aqui o Orlando Soares Filho, vocês chegaram finalmente agora, depois da pandemia, um resultado condizente com as duas partes, né? Mas ficou ainda muita coisa para ser paga. O próprio Orlando Soares Filho esteve aqui e disse coisas que não são desse governo, mas são os famosos esqueletos que vocês encontraram, né? Isso também está inserido aí nesse orçamento? Bom, eu gostaria de fazer uma parte na tua pergunta e em seguida eu já respondo, né? Primeiro, dizer que no período eleitoral para o governo de Brusque, né, para a prefeitura de Brusque, houve, e a gente não pode deixar de comentar sobre isso, uma situação muito ruim em relação à proposta de alguns candidatos e, na minha opinião, isso é uma opinião particular, uma ofensa ao servidor público de modo geral. Eu tenho trabalhado nessas questões, já estive aqui outras vezes, nós temos lidado com a questão junto ao sindicato de uma forma muito honesta, né? Nós temos, inclusive, o próprio Orlando tem se referenciado a isso, das tratativas que foram feitas desde o início desse governo, dos avanços que tivemos em relação ao servidor público do município de Brusque, né? Nós conseguimos trazer de lei uma folha de pagamento que girava em torno de 52%, 53% para 49,44%. Ou seja, através de todo esse processo de negociação que nós abrimos com o sindicato,
nós já conseguimos avançar muito. Ainda falta muita coisa. Eu já falei que nós ainda vamos ter vários embates com o sindicato, não no sentido de tirar direitos ou nada disso, mas de fazer com que nós tenhamos um futuro promissor em relação à Prefeitura de Brusque e aos servidores públicos, né? A questão, por exemplo, que hoje o maior entrave que existe é a questão do anuênio. A gente vem negociando isso já há bastante tempo, mas não chegamos ainda a um acordo, não chegamos a um consenso. Eles ganham a cada ano 2% de reajuste, né, na folha, baseado na questão da lei do anuênio. Nós queríamos transformar mais a inflação. Mais a inflação. Então nós queríamos transformar isso em triênio ou em quinquênio, como já está se fazendo em várias outras cidades, né? Triênio também seria o ideal para a própria prefeitura se recuperar, né, e fazer o pagamento desses valores de forma mais justa. Passa pela Câmara? Passa pela Câmara. Mas primeiro, antes de ser uma imposição do governo, tem que ser uma negociação com o sindicato, com os trabalhadores, que estão cientes disso. Já existe uma sinalização por parte do sindicato também, que há uma porta aberta para essa negociação. A gente só precisa achar agora a melhor forma para fazer isso. Mas o que eu queria dizer, Dirley, assim, foram as injustiças cometidas com o servidor público durante esse período eleitoral. Quando eles misturam, né, o cargo comissionado, o servidor efetivo de carreira, o servidor contratado em caráter temporário, botando tudo numa panela só, fazendo uma misturança e dizendo que todo mundo é ruim e que tem que diminuir, eles não conhecem a realidade. Esses candidatos, que me desculpem, né, que agora já passou o período eleitoral, mas falaram tanta bobagem nesse sentido. O valor que tem o servidor público hoje, de lei, é imensurável. Ele que presta o serviço à comunidade. A prefeitura tem hoje a principal função de prestação de serviço para a comunidade. E são essas pessoas que estão à frente disso. Vamos ali no centro de triagem. Vão lá e nós temos que ir lá, Dirley, e dar os parabéns a cada um daqueles servidores, aquelas enfermeiras, aqueles médicos, aqueles técnicos de enfermagem que estão se colocando em risco para salvar a nossa população, para diminuir as consequências dessa pandemia. Aquele servidor da educação que está se desdobrando, trabalhando mais, o professor, muita gente, mas está em casa. Eles estão trabalhando mais do que se estivesse em sala de aula, Dirley. E nós estamos aí criticando, dizendo em diminuir, dizendo nisso. O servidor comissionado de lei, todo mundo, tem que diminuir, ele é o que faz com que o plano de governo aprovado nas urnas seja colocado em prática. Se nós não tivermos o servidor comissionado, que é aquele cargo de confiança do prefeito, que vai fazer com que o seu plano de governo seja colocado em prática, nós não precisávamos de eleição. Porque nós teríamos um governo pronto, com servidores efetivos, que fazem muito bem, são competentes, têm capacidade técnica, mas eles estão ali fazendo o que eles o que eles passaram no concurso público pelos seus méritos, porque eles estudaram, conquistaram essa vaga, são merecedores, mas o servidor comissionado, ele vem para fazer com que o plano de governo, a ideologia do prefeito eleito, ela seja colocada em prática. Aquele servidor em caráter temporário que vieram criticar alguns candidatos, porque essa pessoa, ela vem para substituir aquele professor, aquela professora que está grávida, que fica em casa pelo que determina a lei, aquele enfermeiro que se adoece. Esse caráter temporário é nesse sentido de lei. E eles vinham criticando, dizendo desse aumento, sem conhecer a causa. Quando eles falaram mal, ou quando eles criticavam, dizendo que ia diminuir o número de comissionados, diminuir o salário dos comissionados, eu duvido, eu faço um desafio a qualquer um deles que tiverem a condição de nos provar que a diminuição dos cargos comissionados, ou mesmo a diminuição do valor do salário dos servidores públicos, vai resolver o problema da prefeitura. Hoje eu digo de cadeira, tem sim que criar o equilíbrio, uma discussão para que isso não se transforme numa grande bola de neve como a gente discutia há 3, 4 anos atrás. Mas hoje nós conseguimos o equilíbrio e hoje esses servidores devem ser defendidos e devem ser orgulhos para todos nós. Então eu digo, talvez em forma de desabafo, me perdoe, mas essa crítica ao servidor comissionado, ao servidor efetivo, ao servidor contratado em caráter temporário, ela é infundada e merece ser estudada por aqueles que desconhecem o serviço prestado por essas pessoas à nossa sociedade.
Eu acho até que esse teu desabafo faz sentido, porque você foi um dos criticados, né? Ou até apontado às vezes como mas o reconhecimento do trabalho dessa gestão, e principalmente o seu, que foi para a mesa de negociação, é reconhecido pelo Orlando, que é presidente do sindicato, né? É reconhecido pelo presidente do sindicato, né? Eu lembro que eu perguntei a ele, isso eu posso falar agora, né? Orlando, como é que vai ser o posicionamento seu como liderança sindical em relação a essa campanha? E ele foi muito claro, ele disse, olha, não me importa se a bandeira é A, B ou C, eu vou ficar de quem está fazendo ou vai fazer pelo servidor, né? Eu também não sei em quem ele votou, isso não, mas o que eu quero dizer é que a confiança em relação ao que foi negociado e o que foi colocado na mesa e o sentimento de vocês, ele sempre aprovou isso, né? Por isso que vocês chegaram a esses acordos. Agora, né, às vezes a sociedade não sabe, ô Molina, aquilo que se tem, que foi consequência de outras administrações e que vocês assumiram aí, né? E que acaba entrando nesse orçamento aí também para serem pagos. Exatamente, existe Dilei, uma grande parte, inclusive de erros, né, como a gente chama de esqueletos que estão sendo tirados do armário, né, que agora acabam vindo à tona, né? Nós temos algumas dívidas que o município tem recebido agora a justiça decidiu, exatamente, a justiça tem já decidido. Agora nós temos um valor bastante significativo da questão do transporte, que na época não foi pago aos professores que eram contratados em caráter temporário, e isso quando ela se junta, que soma 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, que não é valores pequenos, são valores grandes, né? Nós tivemos durante nossa gestão, várias negociações com o sindicato, e aí nós temos que também enaltecer o papel do sindicato na aceitação, por exemplo, dos acordos que nós estamos propondo, que torna possível o pagamento dessas dívidas, né? Nós estamos evitando que isso vá a precatório, até porque é um direito conquistado decidido pela justiça em favor do sindicato, e que nós muitas vezes parcelamos em 60 vezes, 90 vezes, para que a gente consiga colocar isso no orçamento da prefeitura e quitar essas dívidas de uma vez por todas, né? Uma vez decidido pela própria justiça, é um direito que eles ganharam em relação a essas verbas indenizatórias que a gente chama, né? E no final a gente quer pagar, obviamente parcelado fica mais fácil e consequentemente a gente quita com todos esses trabalhos. Então nós temos essa relação direta com o sindicato durante todos esses 4 anos, inclusive na minha ausência, o André Vecchi, que ficou responsável por isso, teve um tratamento, né? Como eu digo, é uma luta, às vezes o pessoal diz, vocês estão brigando. Sim, nós brigamos, nós os sindicatos temos que brigar pelas nossas ideias, pelos nossos posicionamentos, para que depois a gente chegue num consenso, né? Sente numa mesa, bata o martelo e ambas as partes saiam satisfeitas. Esse é o grande objetivo. William, nosso tempo estourou. Muito obrigado e boa sorte aí para que essa estratégia aí acabe sendo colocada em prática. Eu agradeço sempre, né, à Rádio Cidade, aos amigos que eu tenho aqui e que eu considero imensamente, né? Também sei que da dificuldade que existe dessa nova gestão, como tu disseste, o Ari montar o novo governo, desejo todo sucesso para ele. Faça parte ou não do governo, a gente, né, tem o coração brusquense e vai torcer para que tudo dê certo. Para encerrar, Damota, hoje a gente esticou um pouquinho, o William merece. Claro, merece, sem sombra de dúvida. É pouco tempo ainda. O diretor da rádio certamente também vai entender isso, mas o Molina merece. Só para avisar que o Sinceb está atendendo agora das 13 até as 5:30 da tarde.